Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse aqui é o primeiro vídeo desse canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido e onde eu falo sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. E eu gosto sempre de trazer aqui no canal minhas experiências, como já cansei de falar em vários vídeos aqui também. Bom, gente, hoje eu tô de volta aqui nesse canal, né? Porque eu vim compartilhar com vocês algumas lições que eu achei muito interessante, que eu extraí, que eu tirei do filme Clique, né? Se você não conhece o filme Clique, provavelmente eu vou botar a fotinho do filme aqui nesse canto, para você ver ou lembrar se você já assistiu ou não. Esse filme passa muito na sessão da tarde, eu me lembro que a primeira vez que eu assisti ele foi na sessão da tarde. E esse filme foi lançado em 2006, né? E foi produzido pelo ator Adam Sandler. E ele também protagoniza o filme também. Ele faz o papel do protagonista no filme. E esse filme está dentro da categoria de comédia dramática, né? É um filme que envolve comédia, mas dentro dele tem inúmeras lições que eu vou trazer aqui algumas, né? Provavelmente esse vídeo vai ter continuação, porque esse filme é carregado de muitas lições, né? E eu ainda tô vendo ele com calma para poder tirar o máximo de lições que eu consigo, né? Mas hoje eu vou compartilhar 8 lições que eu consegui tirar desse filme aqui, até agora o momento, né? E vou compartilhar com vocês aqui. Lembrando que tem esse filme completo aqui no YouTube e eu vou botar o link dele aqui embaixo. E também vou facilitar a sua vida e vou colocar o time das lições que eu for falando aqui, para quando você assistir o filme você conseguir prestar melhor atenção e conseguir assimilar direitinho aquilo que eu tô falando aqui no vídeo, tá bom, gente? Então, vamos começar aqui com a primeira lição que eu separei. Tá aqui meu caderno, né? Com a minha listinha de lições que eu consegui tirar desse filme por enquanto, né? E a primeira lição que eu vou tirar desse filme, que eu tirei desse filme, né? Tá lá no... Começou já nos 2 minutos aí do filme, você já vai ver essa lição aí que eu tô falando. A primeira lição é se comparar com os outros, né? A primeira lição que eu tiro desse filme é que a vida do Michael, né? O nome do protagonista é Michael Newman, né? Que é protagonizado pelo ator Adam Sandler. E já no começo do filme já dá para perceber que ele vive a vida dele se comparando com os outros, né? Comparando a vida dele, as conquistas dele com os outros. E nessa parte do filme, o filho dele fala pro pai, né? O filho do Michael Newman, que é o protagonista, chega pro pai e fala que os vizinhos deles, né, têm um controle universal, né? Que eles, no caso, deveriam ter também, porque os vizinhos têm, né? Eu já quero começar falando aqui, gente, que eu acho que meio que as comparações, elas são tanto que inevitável, né? A gente está no mundo rodeado de pessoas e é comum que em algum momento da vida a gente vai comparar a nossa vida com as outras pessoas. Só que é muito perigoso a gente basear nossas escolhas e as nossas decisões se comparando com a vida dos outros. Por quê? Porque a situação do outro a perspectiva do outro, é particular dele, né? Não quer dizer que necessariamente isso vai refletir a sua realidade e a sua perspectiva, né? E pode parecer que a escolha do outro seja uma coisa boa porque você está vendo de fora, porque eu estou vendo de fora. Mas de repente você está dentro da situação que o outro está, não vai ser tão legal assim como quando a gente vê de fora, né? Como tem aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas por quê? Porque a gente está vendo ela de fora, né? E também a gente não está acompanhando todo o trabalho que esse vizinho tem para cuidar dessa grama, né? Trazendo o ditado popular, assim, por assim dizer. Então, não baseie as suas escolhas, não baseie as suas decisões em comparações que você tirou da vida de outras pessoas, né? Busque ter as suas próprias experiências, busque ter as suas próprias perspectivas e sempre avaliar se aquilo que você quer ou aquilo que você almeja realmente está de acordo com aquilo que você deseja. E não que você tenha ou que você queira aquilo porque o outro tem ou porque o outro fez. Afinal de contas,
como eu sempre falo aqui no canal, a nossa vida é uma só. E ela é para ser vivida pela gente, e não pelos outros, né? Cada um vai escolher viver a sua vida da maneira que decide viver, mas a gente tem que basear nossas escolhas naquilo que a gente realmente quer, para que depois a gente não possa lá na frente se arrepender de algo que a gente fez porque não tinha realmente vontade de fazer aquilo, a gente fez somente porque a gente viu outras pessoas fazer. Então, a primeira lição é tomar decisões se comparando com a vida dos outros é muito perigoso, porque a perspectiva do outro pode até parecer que sim, mas nem sempre é igual à nossa, tá bom, gente? Então, é isso aí. Na segunda lição, que vem um pouco depois desse time aqui, eu coloquei assim, que sempre, o personagem sempre tem tempo para coisas de fora, para coisas externas. E as coisas que ele realmente precisa resolver dentro da casa dele, ele nunca tem tempo. Então, olha só, o foco dele era ser promovido no trabalho. Então, para o trabalho ele sempre tinha tempo. Seja qual fosse o projeto que aparecesse no trabalho, o Michael Newman ele sempre abraçava porque ele achava que fazendo isso ele ia ser promovido. O objetivo dele era ser promovido. E ele fazia isso sem se importar com aquilo que ele estava esmagando, com aquilo que ele estava ferindo, né? Que era a família dele. Ele deixava a família dele, os filhos, a esposa, os compromissos dele com a família dele de lado, por causa dessa promoção do trabalho dele, achando que isso seria o melhor para a família, né? Quando na verdade a promoção dele era mais para o ego dele do que propriamente para a família dele, porque a família dele conseguia sobreviver bem com o que tinha, mas ele achava que precisava de ter essa tal promoção para que ele fosse feliz ou realizado, enfim. E nisso ele deixava de ir nos compromissos do filho, ele deixava de dar atenção à família dele, de fazer a casinha na árvore que ele tinha lá para fazer, e os filhos ficavam aguardando que ele fizesse, ele nunca tinha tempo para fazer, tudo porque ele estava sendo sugado por uma ambição que ele queria, achando que era para o bem da família, mas na verdade aquilo tinha mais a ver com ele e com as vontades dele do que propriamente com a família dele, né? Então, eu já falei aqui no canal, nas lições que eu falo de quando eu tinha 30 anos, é que a gente cuida muito de coisas de fora e esquece que a gente precisa cuidar de dentro também. E isso em diversos aspectos, gente. Às vezes a gente cuida do exterior, da nossa aparência, a gente não cuida do nosso interior, a gente não cuida do nosso coração, a gente não cuida da nossa mente. E uma hora ou outra, gente, isso vai dar sinal de fracasso, porque as coisas precisam estar bem dentro para que elas fiquem bem fora também. Tanto que vocês vão reparar aqui no filme que uma hora isso vai começar a ter problema na família dele. Tanto que ele deixa a família dele de lado e as coisas de dentro de lado, que uma hora tudo isso vai ter diversas consequências. E se você assistiu o filme ou já assistiu, você já sabe do que eu tô falando, né? Então é isso. Vamos cuidar primeiro do interno, seja da nossa família, ou seja do nosso coração, da nossa mente, para que depois a gente esteja bem para cuidar do que tá fora, beleza? Então vamos lá, na lição número 3, eu coloquei aqui, nem tudo pode esperar, e tá dentro desse time aqui que eu falei. O tanto que ele buscava essa promoção e ele colocava a família de lado, ele colocava os filhos dele de lado. Só que essa lição número 3 tem a ver com nem tudo pode esperar. Por quê, gente? Porque o tempo passa. E eu já falei isso aqui no canal. Por exemplo, eu não vou voltar a ter 15 anos mais, eu tenho 30 e eu não vou voltar a ter 15. Então, nem tudo pode esperar. Tem coisas que eu tinha que fazer lá com 15 anos que não tem como fazer mais, porque já passou, já foi a minha idade de 15 anos, né? E no caso do protagonista do filme, que é o Michael, ele deixava os filhos dele esperando. Só que vocês vão ver que no decorrer do filme, os filhos dele crescem, os filhos eles não vão ficar pequenos toda a vida. Então, todo compromisso que envolveu os filhos dele tinham que esperar e o trabalho não. Só que os filhos não vão esperar. Então, nessa lição número 3, nem tudo vai esperar. Os filhos não vão parar de crescer enquanto a gente está preocupado com outras coisas. O sol não vai parar de se pôr todo dia enquanto a gente está ocupado com certas coisas. A gente não vai ter a mesma idade que tinha há 3, 4 anos atrás, porque a gente está preocupado com outras coisas. Então, nem tudo pode esperar. Então, a gente precisa decidir aquilo que é prioridade de fato, para que a gente lá na frente não venha se arrepender por decisões que a gente tomou e que a gente não vai conseguir voltar para consertar. Por quê?
porque nem tudo pode esperar, né? Na quarta lição aqui, eu coloquei que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, isso aqui é muito importante. Nessa polivalência que a gente está vivendo, onde você tem que ser polivalente, você tem que falar não sei quantas línguas, você tem que estar bem enquadrado no mercado, você tem que estar sempre atualizado, você tem que estar dentro das tecnologias, você tem que estar dentro das redes sociais, então você tem que ser polivalente. E a gente esquece que o ser humano é limitado. Gente, isso aqui eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir mais uma dúzia de vezes se precisar. A gente é limitado. A gente é limitado. A gente precisa de descansar, a gente precisa de lazer, a gente precisa de tempo para a mente da gente se regular, a gente precisa de dormir bem, a gente precisa de se alimentar bem. Então a gente é ser humano. E em tudo que a gente está tentando abraçar tudo ao mesmo tempo, a gente está levando o nosso corpo a um nível de estresse muito alto. É por isso que, se a gente for olhar nos índices, tá surgindo enfermidades em pessoas já muito novas. Pessoas já muito novas estão tendo doenças que antigamente se encontravam em pessoas muito mais velhas. Por quê? Porque a gente está se levando a um nível muito alto de estresse e isso está trazendo uma série de consequências. Por quê? Porque a gente é limitado, né? Então, uma série de consequências como burnout, uma série de consequências com pensamento acelerado. Às vezes a gente deita na cama e não consegue dormir. Por quê? Porque a mente está ali. Você fez uma pancada de coisa ao mesmo tempo, chegou na hora de dormir, sua mente não quer desligar. Você quer desligar e a sua mente não. E isso vai trazer consequências no futuro. Por quê? Porque a gente precisa de fazer as coisas no tempo que a gente precisa fazer e dar prioridade ao que a gente precisa fazer. Para quê? Para que a gente consiga fazer aquilo bem. Porque às vezes a gente vai querer fazer 50 coisas e não vai fazer nenhuma delas bem. Às vezes é melhor fazer só uma e fazer bem feita, né? Então, tá aí uma questão para a gente refletir. Na quinta lição, eu coloquei assim: nós somos constantemente atraídos pelas facilidades. Nessa lição aqui, o Michael, ele tem vários controles lá na casa dele, e ele quer um controle só para controlar tudo. Então, ele quer um controle para facilitar a vida dele. Então, essa lição aqui, a número 5, eu coloco que a gente é constantemente atraído pelas facilidades. E isso pode ser uma grande armadilha, né? Porque as dificuldades, elas vão fazer com que a gente desenvolva habilidades, né? Por exemplo, se eu só fico escrevendo no computador, eu vou começando a perder a habilidade da escrita manual, né? Eu vou ficar ali digitando no computador e vou começar a perder essa habilidade aqui da escrita manual, que também é muito necessária e muito fundamental para o nosso desenvolvimento mental, apesar da gente não valorizar isso. Então, às vezes, aquilo que é fácil demais vai te roubar determinadas habilidades que uma coisa com mais dificuldade vai te trazer. E a gente é constantemente atraído pelo aquilo que é fácil demais, né? E isso nem sempre é legal, né? Por exemplo, um exemplo aí na nossa alimentação. Às vezes é muito melhor, muito mais fácil você ir lá, passar rapidinho lá no drive-thru lá do McDonald's e pegar um lanche. Mas aquilo não é saudável. Em compensação, se você parar para comer uma comida ali, bem feita, com pouco sal, com pouco óleo, você está ali investindo no seu corpo, né? E a gente está aí sendo ensinado a colocar o nosso corpo de lado para poder produzir, né? Dentro de um capitalismo aí desenfreado. O que vai gerar muitas consequências, já está gerando e a gente já está vendo aí, né? Então, nem tudo que é fácil é bom, tá bom, gente? Existem dificuldades que elas não só são boas para a nossa saúde, mas elas são necessárias para a nossa sobrevivência, tá? Então, fica aí a lição número 5. Na lição número 6, eu coloquei que ele queria ter as coisas pelos motivos errados. Então, presta bem atenção. Ele largava a família dele de lado e a promoção dele não era de fato uma coisa que a família dele precisava, não era uma coisa que era para a sobrevivência da família dele. Ele queria ter aquilo para mostrar que ele tinha, porque ele tinha inveja. Ele tinha inveja dos vizinhos dele. Então, ele queria ter aquilo ali pelos motivos errados, né? E, às vezes, a gente passa a vida toda perseguindo determinado objetivo ou determinada meta pelos motivos errados, gente. E aí, quando você chega lá, que você alcança aquele negócio, porque no filme tem essa parte, né? Se você não assistiu, assista, que ele vai chegar onde ele quer chegar. Mas quando ele chegar lá, ele vai ver que nem era aquilo tudo.
e que ele perdeu tanto tempo por uma coisa que nem realizou ele tanto assim, né? E em detrimento de ter chegado naquele lugar, ele perdeu tanta coisa, ele jogou tanta coisa fora, ele magoou pessoas, ele feriu pessoas para chegar num lugar que nem fazia tanto sentido para ele assim, sabe? Então talvez seja um ponto da gente refletir se a gente está perseguindo algo e por que a gente está perseguindo aquilo? Será que é porque a gente realmente quer? Será que é porque a gente realmente precisa? Ou será que é porque é para provar para alguém que você vai chegar naquele lugar porque aquela pessoa disse que você não ia chegar, então você quer chegar para dizer que você é capaz de chegar. E talvez esse não seja o motivo certo, sabe por quê? Porque as nossas conquistas, elas têm que ter um sabor bom pra gente, não pros outros, né? A vida, né? Eu sempre falo disso, a vida é individual. Então, se a gente vive a nossa vida preocupado com aquilo que o outro vai pensar, talvez a gente nem esteja vivendo a nossa vida, né? Seja um ponto aí pra gente pensar. Na sétima lição, eu coloquei essa lição muito importante aqui que eu coloquei. Que nem toda escolha pode ser consertada. E eu já falei isso aqui, tem um vídeo aqui do canal que eu falo isso. Que vão ter escolhas que a gente vai conseguir escolher errado e vai conseguir trocar igual uma roupa. Você comprou uma roupa que não deu em você taca a etiqueta, você vai voltar lá e vai trocar e vai estar tudo certo. Vai ter umas que vai ter um tempo para você consertar elas. A roupa da mesma forma. Tu pegou, tem 15 dias para tu ir lá trocar. Então, em 15 dias você tem que ir lá trocar. Já vai ter outras que a gente não vai conseguir mudar, entendeu? Você decidiu aquilo ali e aquilo ali acabou, entendeu? Por exemplo, assim, eu cortei o cabelo. Eu cortei o cabelo, não gostei, não tem como, não tem o que fazer. Agora eu vou ter que esperar o cabelo crescer de novo. No meu caso, se eu cortar e me arrepender, o cabelo ainda vai crescer de novo. Mas na vida vão ter coisas que a gente não vai conseguir consertar. Por exemplo, tem uma parte do filme que ele ignora o tempo todo o pai dele, ele esnoba o pai dele o tempo todo, né? Ele não gosta do jeito do pai dele. E chega uma fase que o pai dele morre. E ele nunca mais vai poder dar abraço no pai dele, ele nunca mais vai poder dizer que ama o pai dele, no filme, né? Então, com pessoas, por exemplo, você errou com pessoas, pode ser que elas morram, você nunca mais possa pedir perdão, você nunca mais possa abraçar, você nunca possa fazer com aquelas pessoas aquilo que você gostaria de ter feito. Por quê? Porque já era. Foi uma escolha que não tem mais como mudar. Então, essa sétima lição mexe muito comigo, né? Porque nem toda escolha vai poder ser consertada. É por isso que a gente, como autor das nossas escolhas, precisa pensar muito bem em cada escolha que a gente faz, porque nem todas elas vão poder ser consertadas. E todas vão gerar consequências, acredite, todas vão gerar consequências. A última lição que eu separei para falar nesse vídeo aqui, eu coloquei aqui, colocar a responsabilidade no futuro incerto. Quando você assistir o filme, que eu vou colocar o link aqui embaixo, você vai ver que ele sempre fala do futuro. Ele sempre fala, quando eu for o chefe, quando eu ter a promoção, quando eu chegar lá. Então, ele sempre coloca a expectativa de felicidade dele no futuro. Só que ele esquece de pensar que a gente não sabe como vai ser o futuro. A gente não sabe se no futuro aquelas mesmas pessoas ali que estão ali hoje vão estar no futuro. Como ele chega lá no futuro e o pai dele já não está mais junto, né? Então a gente não sabe se a gente vai estar com aquelas pessoas com a gente. A gente não sabe qual vai ser a nossa configuração de vida no futuro. Então a gente não deve colocar nossa expectativa no futuro que a gente não sabe se vai existir, né? Por isso que a Bíblia fala que basta para cada dia o seu mal. Então, é hoje, viva hoje, escolha ser feliz hoje, escolha ser grato hoje, escolha estar com as pessoas que você ama e que te amam também hoje, porque o futuro a Deus pertence, não é? E a gente não sabe, não pode ter certeza se ele vai chegar para a gente ou para as pessoas que a gente ama, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E não se preocupa, tá? Que eu vou botar tudo aqui embaixo, prometo, tá? Então, se Deus permitir, estaremos aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau!